Olá, boa noite a todos e a todas. Quero dar-vos as boas-vindas a mais uma sessão do Congresso O Futuro da nossa cidade, que hoje decorre aqui na Sala Vasco Pereira da Conceição e Maria Barreiras, no Museu Municipal do Bom Barral. É com uma enorme satisfação que o Bom Barral faz parte desta Rede Cultura 2027 e é ainda maior a expectativa em dinamizar as nossas atividades culturais e ainda mais com a possibilidade de o podermos fazer de uma forma intermunicipal. Quero agradecer aos nossos oradores por terem aceito o convite para cá estarem hoje e, não me alargando, vou passar a palavra à Margarida Vaqueiro Lopes, que aceitou também o desafio para ser a moderadora desta conversa, que vai ser uma boa conversa, acredito mesmo que esta noite promete, e agradeço também à Margarida por ter aceito este desafio. Contamos que fiquem por aí, porque vai ser uma noite fantástica. Obrigada e até já. Obrigada, boa noite. Viram a pressão a elevar-se aqui? Com a qualidade. Muito boa noite a todos os que nos estão a acompanhar aqui, muito boa noite a todos os que nos estão a acompanhar desde casa. Nós estamos aqui hoje para tentar responder à quarta questão do debate Artes e Cultura, os impactos da crise pandémica e depois. Foi este o desafio, é para aquilo que queremos contribuir e se não conseguirmos sair daqui com ideias incríveis, pelo menos vamos sair daqui com uma discussão que esperamos que seja muito válida. Eu vou passar a apresentar os nossos convidados desta noite. À minha esquerda, aqui com a devida distância social e regulamentar, exatamente, o Rui Viola, natural do Bom Barral, é arquiteto, vive ainda aqui, exerce a sua atividade em regime liberal, frequentou as licenciaturas em teatro na ESAD, nas Caldas da Rainha, e em Ciências da Comunicação na Universidade do Algarve. Foi diretor e proprietário do quinzenário Jornal Região Oeste entre 2017 e 2020. É músico amador, ator, encenador, programador e atualmente presidente da direção da União Cultural e Recreativa do Bom Barral, que gere o Teatro Eduardo Brazão. À minha não tão esquerda, o Mário Rui Nunes, desculpa, é o hábito. É o Mário Rui, toda a gente conhece. O meu nome é Pedro Nunes, grande matemático nacional. Tenho um DNA fortíssimo. Nascido também no Bom Barral, toca trompete desde os 13 anos, lida com a programação de artes performativas desde que passou a fazer parte das fileiras da Filarmónica do Bom Barral. Lida com mordomos e festeiros pelo país, de norte a sul, cidades ou aldeias. Tem imensa experiência em tudo o que tem a ver com música, com eventos culturais e não só nacional como internacionalmente. Passou a considerar o jazz tradicional New Orleans o seu género de expressão musical de referência, formando o grupo Cotas Club Jazz Band. Com essa formação lidou com dezenas de organizações de festivais internacionais, mas a lista é muito grande e se não te importas eu vou passar à frente. Não tem interesse. E à minha direita, José Ramalho, ator, marionetista, encenador, natural de Lisboa, mas entretanto residente no Oeste. Desenvolve por todo o país, em Espanha e no Brasil, trabalha no campo da formação no teatro de marionetas para profissionais, jovens professores, entre outros, professor no Instituto Piaget, professor na Escola Técnica Empresarial do Oeste, consultor do Ministério da Educação em vários programas, coordenador da disciplina de teatro na Universidade Sénior das Caldas da Rainha, coordenador do projeto Faz de Conta, no Sardual, e coordenador do Departamento Técnico do Centro Cultural e de Congresso das Caldas da Rainha desde 2011, além de diretor artístico do Teatro Figura. São as pessoas que temos para falar connosco, com experiências muito diversas, e portanto eu vou começar com uma pergunta que não vai para ninguém em particular, vai para quem quiser agarrar este desafio. A cultura tem saltado novamente para a agenda mediática, nomeadamente pela pandemia. Todos nós este ano vivemos momentos particularmente dramáticos. Os primeiros cortes, as primeiras dificuldades ou as principais dificuldades foram sentidas nas pessoas das artes e do espetáculo. Não só porque são trabalhos genericamente precários, como os apoios não se concretizaram com o fecho de todas as salas de espetáculo que houve ao longo do país. Numa altura em que o nosso Orçamento de Estado prevê cerca de 500 milhões de euros para a cultura, que é um valor claramente baixo para o país que nós temos, e aproveitando, assim, em jeito de
provocação as notícias que vieram da vizinha Espanha ainda há poucos dias, em que o Estado considera a cultura como um bem essencial e, portanto, apresentou um pacote de medidas. É essa a primeira pergunta que eu vos quero lançar, que é: como é que neste contexto, em que ainda por cima nós não podemos estar juntos, estamos juntos divididos por um ecrã, e sendo as artes e um espetáculo, espetáculos de proximidade acima de tudo, e apesar de termos visto que os artistas tentaram reinventar, enfim, houve concertos, houve peças de teatro, houve performances, houve instalações, mas como é que nós, vocês, no caso, artistas, como é que conseguimos fazer das novas tecnologias um aliado deste novo normal, que vamos ter que começar a chamar só normal e deixar o novo? Da minha experiência, as coisas suspenderam-se, literalmente falando. Portanto, do ponto de vista artístico, houve 6 meses de paragem total. E por mais tentativas que houvesse até de ensaios ou até mesmo de fazer alguma iniciativa online, sentimos que não era gratificante e também, confesso que não era a necessidade. Ou seja, no fundo, a cultura está sempre associada também a algum prazer de quem faz e para quem é emitido, e sentimos que não havia ambiente para fazer isso. Portanto, nós, daquilo que me tocou a mim, preferiu-se esperar, literalmente falando. E estou convencido que não vai haver grande... Isto é uma questão de tempo, é aguentar, porque o fenómeno de cultura... Pode haver uns focos de tentativas de fazer pelo online e unir pessoas por aí. À distância consegue-se fazer, mas não acho que aqui o dilema é mesmo esperar. O sentimento é diferente, não é? Não se consegue... Nem vocês conseguem sentir? É. E nem a nós sentirmos, mas também até mesmo assim, eu não me quero conformar com isto, eu não me quero sujeitar, adaptar-me a algo que realmente que não é tão prazeroso. E então, se não sendo prazeroso, preferimos não fazer. Preferem parar. A cultura é um lato senso, é assim um chapéu maior, não é? Onde cabe tudo. Cabe o património edificado, cabe as várias manifestações artísticas e a arte, as artes performativas, que é o tópico fundamental, o tópico principal que estamos aqui a debater, vive de ser arte viva. Aqui é um pouco a redundância. E isso, desde sempre, só existe quando há um palco e há uma plateia. Assume ela, desde a civilização grega até hoje, os variados formatos que o espaço cénico e a relação com o público estabelece. Sem isso não há arte viva. As redes, estas novas tecnologias, o que vieram foi, por um lado, houve quem aproveitasse. Eu tenho algumas reservas sobre a utilização que foi feita sobre isso, porque perverte o sentido da sua utilização no que concerne ao verdadeiro impacto que as artes de espetáculo têm que ter. O que faz sentir que a arte viva é a Palmira abaixo, quando morria 3 vezes nas árvores morrem de pé para morrer mesmo, e no outro dia estava a fazer um espetáculo novamente. Portanto, é isto de acreditar que o Hamlet, que o ator morre em cena, mas no dia seguinte aqui está. No vídeo é cinema. As artes são cinema, portanto, não é bem a mesma coisa. E é esta replicação do espetáculo que faz a essência de existir, de nós como atores. Ou seja, o poder eu representar uma vez, 10 vezes, 15 vezes a mesma peça e que todos os dias, como é uma arte do efêmero, assume aspectos diferenciados, porque se eu estou com um espírito diferente, porque o público tem uma reação, portanto, isto perdeu-se claramente. O que é fundamental é que trouxe à tona, no caso portuguesa, dentro do que é o chapéu da cultura, o tópico do mundo do espetáculo. Por um lado, afinal, existe uma coisa chamada cultura, olha, que foi uma espécie de descoberta dos dinossauros, encontraram-se umas pegadas, parece que afinal isso existe, tornou-se tema da discussão política e até do café, portanto, não era um tema tão recorrente, e por outro lado, também veio colocar à descoberta de todos nós a fragilidade e a precariedade dessas profissões. Penso que qualquer um de nós aqui está, felizmente, tem, digamos, uma relação com o trabalho que lhe permitiu manter-se sem qualquer desassossego. No entanto, ali fora,
Por trás destas câmaras existem milhares de pessoas do mundo do espetáculo que estão a passar por situações verdadeiramente dramáticas e isso, como é que elas se encaram? Não temos uma resposta adequada. Falava há pouco a Margarida que vem aí 500 milhões. Vieram. Sim, o vem aí a gente nunca sabe. Exato, vamos ver se para onde nunca vem sabemos, não é? Agora, o que é um facto é que nós batalhamos para 1% no âmbito do Orçamento Geral do Estado, que o 1% seja dedicado à cultura há décadas. E essa é uma batalha que devemos perseguir e que é oportuno porque ela está na discussão atual. Espanha falo porque percebeu, já tem isso perfeitamente organizado. Bom, nos tempos da ditadura, na democracia, isso foi claro, que o impacto que tem economicamente a cultura em Espanha. Não só o impacto económico direto no território espanhol, mas o impacto direto também, aqui o indireto não é bem adequado, que tem pela exportação da cultura para outros países. Ou seja, desde sempre, os 4 momentos que é Churchill na Inglaterra pela Segunda Guerra Mundial, Malraux final dos anos 60 em França, e particularmente Malraux quando coloca o tópico cultura no âmbito do Ministério dos Negócios Estrangeiros. E não é possível um país fazer subsistir a cultura se não o considerar também como algo, como um produto, e aqui evidentemente temos algumas discussões se isto deve ser chamado, mas eu também tenho, mas agora para facilitar aqui a discussão, vamos aqui, o produto colocar no mercado externo, a exportação do bem cultural, marca portuguesa. Depois Jack Lang repete e muito bem, e Filipe González e Javier Solana em Espanha. Portanto, a partir daqui devemos observar e perceber que em 1984, quando Espanha invade literalmente, antes de entrar na Comunidade Europeia connosco, aqui Portugal, traz uma embaixada de Espanha para nos mostrar tudo o que era, mas não o fez só aqui, fez-o pelo mundo inteiro. E ainda hoje, em 2020, não há, agora não, com a pandemia, por razões óbvias, mas até à pandemia não há festival nenhum do mundo, em qualquer parte do mundo, que não tenha uma presença espanhola. Seja um músico, seja um ator, seja um bailarino, seja o que for, um filme, seja o que for. Tem lá. Ou seja, nós temos que entender aqui em Portugal que, efetivamente, aportar o tópico cultura implica ter esta percepção global. A importância que as capitais europeias de cultura têm é justamente seja, por isso mesmo, são capitais europeias da cultura. A realidade portuguesa, o histórico, 94, Lisboa, 2001, Porto, 2012, não falha a memória, Guimarães, não estou enganado na data, todas elas aportaram outras estratégias para essas cidades, não só nas infraestruturas, para além da remodelação do território urbano, e está aqui o Rui, que é arquiteto, portanto é algo que lhe é querido, mas, acima de tudo, os equipamentos que vieram colocar ao serviço. Houve um período, aqui em Portugal, em que se investiu na criação de salas de espetáculo. Finalmente, não é? Levámos uns anos. Ainda bem, existe. Portanto, já existem infraestruturas. Eu sou do tempo em que levava com a minha companhia de teatro à época, eram as Marionetas de Lisboa, foram as Marionetas de Lisboa, eu levava um caminhão, e levava o quadro geral também comigo de eletricidade para ligar à rede de lá, e levava os projetores, e levava os traços. Pronto, já não é preciso. Hoje, felizmente, isso não é preciso. Portanto, demos muitos saltos positivos. Agora, o que temos é que fazer um investimento nas pessoas, ou seja, dignificar e qualificar. Eu penso que isso está cada vez mais presente, até por via das escolas superiores e por aí fora. Mas é mais dignificar o trabalho. Dignificar o trabalho e garantir que em momentos de crise a área da cultura não é só mais uma que vai na enxurrada e que pode inclusivamente correr riscos de anonimamente se passar por ali. E não há anonimamente, não é? Então isso é o que as tecnologias servem. Eu ainda, esta segunda-feira, estive numa conferência, foi o lançamento de uma revista no Brasil, uma revista online, a Barraca do Mamulengo. Mamulengo é a marioneta no Brasil, para o qual eu escrevi um artigo, e eles resolveram, para comemorar esse momento, o lançamento da revista, fizeram um Zoom com 100 pessoas. E 99 brasileiros, pessoas no Brasil, e em Portugal, era o único, portanto tive que estar ali, porque aqui era às 9 da noite lá, 1 da manhã em Portugal, mas enfim, lá estivemos todos a comemorar. Portanto,
só é possível porque estas tecnologias o permitem. Portanto, isso é vantajoso. Portanto, há formas onde no fundo, nem tudo é mau, mas não vai mudar não é aquilo tudo. que é a essência do espetáculo em si. É a mesma coisa que no princípio do século XX, a questão da lanterna mágica e se o cinema ia matar o teatro. Exato. Não só não matou, como até o revitalizou de alguma forma, não é? E, portanto, e assim sucessivamente. Sempre que há uma nova tecnologia que tenta matar a arte viva persiste. Porquê? Porque a arte viva nada retira a importância disto que estamos aqui agora a fazer, embora do lado de lá as pessoas estão a assistir-nos pela via técnica, e ainda bem. Portanto, este é de facto, o que está a acontecer hoje é um dos aspectos positivos das novas tecnologias. Não tem que ser aplicado a tudo, no fundo é isso, não é? Agora, temos que aprender a conviver com isso, mas que elas não substituem de todo, em momento algum, é a importância da arte viva e da relação do espectador-ator. Paulo. Eu vou aproveitar, há bocado falávamos mesmo antes de começarmos isto, e o Rui dizia que era analógica ainda, não é? Um bocado. Funciona um bocado como um velho vinil. E se calhar bem, para inserirmos o segundo tópico que eu gostava de discutir convosco, que tem a ver com esta... Para já tem a ver com este trabalho de 27 municípios que está a ser feito, e é por isso que nós estamos aqui, não é? Para conseguir... pensar numa capital da cultura em 2027, e que não é uma coisa muito normal em Portugal. Este trabalho em rede, estas sinergias, no fundo, que têm sido faladas e que são cada vez mais faladas e que se falam muito quando se fala de regionalização. Nós temos um país demasiado pequeno, não é? Nós temos um país que quase não tem interior, se nós pensarmos bem sobre o assunto. Se pensarmos bem na distância... Não sei se concordo, mas pronto. Não, estou a falar em termos de distância geográfica, depois okay. Em termos de acesso a serviços e afins, claro que sim, mas não se justificaria, em termos de distância, não é? Nós termos um interior tão marcado quanto temos. Estamos a trabalhar numa rede de 27 municípios e tu tens muita experiência não só em teatro, como música, como arquitetura, como até jornais. Portanto, também sabes muito bem o que é esta tentativa de trabalhar em rede. Como é que olhas? Margarida, eu queria só andar um pouco para trás, okay. Porque depois o Zé, de facto, abriu o leque. Eu queria só dizer aqui 2 ou 3 coisas ainda. E vou procurar ser muito breve porque estou a ser retrospectivo e não quero mastigar o tema. Uhum. Relativamente às verbas para a cultura, eu penso que o que foi dito, acho que está bastante correto. Mas há aqui uma questão, para mim, a meu ver, fundamental, e eu observo-a sempre sobre esse prisma, porque é aqui que me encontro no Marral, que é a distribuição que é feita desses recursos. Eu ponho sempre muito isso em causa. Onde é que está o apoio às filarmónicas, àquilo que é este arquipélago? Eu, como lido com licenciamentos de obras, digo que o nosso país é um arquipélago de municípios. Eu sei, mas cada terra é a sua maneira. Temos que ser mais breves mas nesse pronto, tema. Margarida, eu tinha que não queria deixar passar os 500 milhões, é muito dinheiro e queria, portanto, atenção aos 500 milhões e atenção à forma como são distribuídos. Em segundo lugar, a questão da pandemia, que também era um tema anterior, e posso-vos dizer que, por exemplo, no caso em que eu me aqui encontro neste momento, principalmente por ser presidente da direção de uma associação que gera um teatro, que, apenas por acaso, no próximo dia 27 de fevereiro faz 100 anos da sua inauguração. Era suposto, nesta altura do campeonato, termos festa rija. Não é? O Marco também sabe, tínhamos um determinado planeamento para a comemoração do centenário. Vamos trabalhar sobre as ruínas disso. Quer dizer, algo que se vai fazer, mas nada portanto, a pandemia também, no caso, como o Mário Rui disse, também parámos. Até é bastante arriscado. Em termos das novas tecnologias, para finalizar a primeira parte, nós recebemos imensos atores e artistas e músicos no nosso pequeno teatro. Estamos a falar de um teatro pequeníssimo, antigo, faz 100 anos. E lindo. Lindo, e em que há bastante comodidade, uma qualidade acústica extraordinária, e os artistas, por exemplo, eu lembro-me da Maritzel Guerra me dizer, epá, isto é brutal, eu consigo ver o branco dos olhos das pessoas da terceira fila. Portanto, eu não consigo ver a cor dos olhos de ninguém que está atrás daquela câmara, não é? Nem de perto nem de longe. Podemos talvez saber a quantidade de quantas são ou que estão a comentar, mas não lhes consigo ver o branco dos olhos. E é essa magia que os gregos, lá com o Tiresias, lá com a sua carrocinha, começaram e que até hoje se vê esta relação com o público. Agora,
tu tinhas-me pedido para falar da rede e da questão dos 27. É assim, eu estou mais habituado a trabalhar sem rede. Isto é, contratamos alguém, sabemos que temos que pagar um cachê no final do espetáculo e, se não fizermos dinheiro, perdemos. Se não chegar, não chegou. Portanto, trabalhamos sem rede. Não temos um modelo de trabalho que tem uma espécie de rendimento social garantido, não temos uma verba fixa para programação, em que possamos dizer, este ano vamos gastar 2.000 ali, 3.000 lá. Não estou a dizer que é mau, nem é bom. É assim que funciona. Não só aqui, como em muitos sítios. Portanto, também para essas associações, como a nossa, a pandemia foi dramática. Para os artistas, que, muito bem, que saúdo, pela sua estoicidade, pela sua capacidade de resistência, porque de facto foram abandonados, literalmente, conheço pessoas, situações dramáticas. Mas precisamente, desculpa interromper, porque temos que avançar, mas precisamente por causa disso, não faz ainda mais sentido nesta altura trabalharmos em rede e descobrirmos juntos soluções. Claro que faz. Independentemente da experiência 27 de Leiria poder não ter, digamos, o primeiro lugar no pódio, eu penso que a mera experiência... podemos não atingir o objetivo número 1, mas o simples facto de fazermos esta caminhada, eu acho que é brutal, é fantástico, porque vai possibilitar circular dentro das minúsculas ilhas deste arquipélago, vai permitir que, sei lá, que se vá, não sei, a Nazaré, normalmente não vamos, outros sítios, outros cantos, e que isso possa permitir. Além disso, o que estamos hoje a fazer é uma prova disso também, não é? Portanto, era impensável, não sendo no âmbito da candidatura, haver esta capacidade de envolvimento, presumo que disponibilidade de meios, portanto voltamos aos milhões, mas penso que haverá disponibilidade de meios, de outro modo não existiria, e de facto penso que o Mário também penso que será, nós trabalhamos muito já juntos, é óbvio que é uma experiência fantástica, não é? Independentemente de podermos ter o almejado pódio, não é? Juntos somos sempre mais fortes, não é? De alguma maneira, sim. De alguma maneira. Eu acho que não há muita tradição, e eu falo da minha experiência, não há uma cultura de trabalhar em rede, nem de todo. Aliás, quer a nível empresarial, quer também a nível lá vamos a seguir. da gente. Mas eu diria que de fazer das adversidades uma oportunidade, eu acho que tem que ser este o lema nesta altura. Aliás, era essa exatamente a pergunta que eu tinha para te fazer, porque tu conheces imensas realidades nacionais e internacionais, participas em vários festivais e em vários eventos de muitos formatos diferentes, não é? O que é que, pela tua experiência, o que é que falha naquilo que é o trabalho conjunto? Ou seja, é o quê? É sentirmos-nos agredidos pelo outro? Temos de alguma forma uma competição e, portanto, temos medo? Porque é que não... Eu pego no tema que há pouco o Zé Ramalho falava, que é esta visão, quase diria, sustentável da cultura com o turismo. Em Espanha são muito felizes com isso. Os festivais que eu tenho participado, felizmente, graças também às novas tecnologias, porque caso contrário não tínhamos... Não sabias que existia. Não sabiam que existia, nem sabiam que nós existíamos, portanto, isto tem sido portanto, uma dádiva, ou melhor, uma benesse a ver estas novas tecnologias, mas todos os festivais acabam por ter uma forte componente de autossustentabilidade graças ao turismo, portanto, atrai pessoas que querem ser, no fundo, vão à procura de prazer em ver cultura. E a cultura está sempre associada, até na pirâmide de Maslow, deve estar lá nas últimas prioridades. Portanto, depois de ter a barriga cheia, casa, segurança, etc., então eventualmente vamos rir e vamos desfrutar de um espetáculo, certo, ou vamos sentir outras emoções. Mas normalmente está sempre associado a que há pessoas, há consumo, há visibilidade, há transmitir toda uma riqueza cultural que está. Não é? Ok. E isso acho que nos falta. Temos, claramente, eu falo da experiência aqui no Bombarral, e infelizmente não tenho assistido no crescer que tenho visto aqui nesta terra, qualquer tipo de iniciativa com uma visão de, vamos fazer aqui um evento, excetuando, provavelmente, se calhar, o Festival do Vinho, que é talvez o ex-libris, digamos assim, de atração turística, não há um evento que diga, vamos fazer disto uma âncora para trazer aqui. E achas que isso faria com que, ou seja, mais atenção faria com que nós todos trabalhássemos
em que os artistas, as companhias, as associações, os teatros, os centros culturais, ou seja, porquê é que não se pensa, por exemplo, em fazer programas como o Rui dizia há pouco, fazer um espetáculo que passe depois por vários concelhos do mesmo distrito, ou por... Portanto, isto, se calhar, também vem mais de uma vez da cultura portuguesa ser sempre na base do subsídio, ou de uma mendigação. Portanto, há aqui, se calhar, até falta de uma cultura empresarial associada ao mecenato também, de alguma forma, não é? Sim, ao prestação de espetáculo. Portanto, as pessoas também não estão habituadas, se calhar, durante muito tempo, e ainda hoje é assim, as pessoas estão habituadas a não pagarem para assistir a espetáculos, porque alguém os pagou por eles, porque a Câmara pagou, veio cá um artista de nome, encheu plateias, isto é que é bom. Portanto, falta de educação também. Falta de educação. Okay. Nas escolas também, eu noto, e mais uma vez, na realidade do Bom Barral, nestes últimos, se calhar, provavelmente 10, 15 anos, até no caso da música, que é aquilo que estou mais ligado, a cultura musical cresceu a pique. A quantidade de miúdos que vivias por causa das escolas de músicas, das associações, do conservatório, hoje em dia temos quase numa generalidade, uma percentagem muito mais elevada de conhecimento musical, coisa que há 10, 20 anos não havia. Portanto, aí nesse aspecto estamos a crescer e acredito que as pessoas desfrutam e exigem de um espetáculo muito mais qualidade. Agora, falta é fazer disso uma atração ou até no fundo, até um produto vendável, não é? Que é para que outras pessoas também o comprem, não é? E aqui temos que encontrar a sustentabilidade, até do próprio artista, não é? O artista tem que ter qualidade para depois vender a sua peça artística, não é? Assim, à volta disto há 2 ou 3 aspectos. Eu, como profissional exclusivo do mundo do espetáculo, há aí preconceitos no discurso em geral, não no teu, mas no discurso em geral, que é esta coisa do subsídio. Não há subsídios ao teatro, às artes. O que há é financiamento às artes, tal como há para as outras áreas da economia portuguesa. Ou seja, as grandes empresas também são financiadas pelo Estado. Está aqui uma mulher que domina estes números como ninguém e que nos pode falar sobre isso e neste momento deixaria de ser a moderadora, seria a oradora. Sobre isso, também compete aos artistas aportarem um discurso e uma atitude que não é do subsídio. E quando alguém fala, e ouve-se muitas vezes que é o subsídio ao dependente, não é subsídio ao dependente, o financiamento às artes é algo que é prática comum na Europa civilizada. A Filarmonia de Hamburgo custou 1.000 milhões de euros, teve discussões, é um facto, mas é aceito pela Alemanha que aquilo tinha que ser um investimento. Portanto, o nível de literacia daquilo que é a necessidade das práticas culturais e do consumo das mesmas para a existência das pessoas é um dado adquirido. A saber, o ensino artístico em Portugal, quando se fala em ensino artístico, diz assim, e sobre esse tema é um tema que eu aporto por razões profissionais diretas há muitos anos, que é, o ensino artístico é para criar artistas. Mentira! O ensino artístico é para criar pessoas melhores, porque o ensino artístico não visa objetivamente formar artistas, visa sim dotar as pessoas de pensamento simbólico e pensamento abstrato, que são fundamentais para a criatividade, para a resiliência, para a capacidade de investir, seja ele Presidente da República, Primeiro-Ministro, Presidente de Câmara, Vereador ou carpinteiro. Ou seja, quando nós nos cruzamos nos países nos outros, e tu, na área da música, te cruzas com tantos colegas teus nos outros países, tu de repente reparas com um médico e tu agarras no violino e toca, então, mas ele é violinista. Não, ele aprendeu a tocar violino e toca bem. Ele quer ser violinista de todo, quer ser médico, mas sabe. Isso ajuda, portanto, e isso faz com que os nossos públicos, ainda hoje, ao fim de 40 anos de democracia, não é? 44 anos. Há uma resistência, não é? Esse foi o único, digamos que para mim é sempre o ponto que não atingimos a maturidade, que é tornar a cultura algo que é intrínseco à existência do ser humano, como ela tem que ser, numa Europa moderna e civilizada, e entender que é sempre continuar a ser algo estranho, como aquele epíteto com que, quando eu comecei há 40 anos a fazer espetáculos, Maria esconde as pratas que vêm os cómicos, não é? Portanto, cada vez que vinha um cómico, ou vem para pedir, ou nunca vem para trabalhar. A noção de trabalho também aqui está dissociada. Uma prática cultural é sempre associada como um acto lascivo, algo que pode ser feita por qualquer um e, portanto, não precisa de ser paga. Muitas vezes me perguntavam... É uma distração, não é? Muitas vezes me perguntavam, quando eu estava ia às escolas, trabalhar, fazer espetáculos, a dar formação, então, mas
mas não faz, isto não é a sua vida, pois não. E eu respondia sempre, olha, ainda não tenho o avião porque ainda não consegui ganhar o dinheiro para o avião, mas já tenho gravador de vídeo e uma televisão lá em casa. Portanto, é a forma mais simples de explicar que são profissões. Portanto, ainda hoje, no senso comum, muitas vezes é difícil aceitar que as práticas artísticas têm que ser desenvolvidas por profissionais, porque só assim é que elas se afirmam. Outro aspecto a ter em conta é, cada vez que deixamos de pensar na importância que as profissões têm no tecido económico, porque têm o impacto. Quando eu recebo, não eu que não recebo financiamentos do Estado, e portanto mas recebi durante anos, quando tinha a companhia de teatro, me candidatava a isso, porque hoje o meu projeto é autónomo, sou eu, portanto, vivo num outro modelo de empresarial. Só rápido, quando eu recebi, o dinheiro que qualquer companhia de teatro recebe, devolve-o outra vez. Como? Quando contrata o ator, o carpinteiro, vai pagar impostos, a eletricidade, vai comprar os tecidos, enfim, e no final vai colocar um produto, porque um produto na estrada. O que as companhias de teatro fazem, no caso concreto, é fazer aquilo que é prestar um serviço público que o Estado per si não pode fazer. Porque tem 2 teatros nacionais na área do teatro, não falando na ópera e no bailado. Mas tem 2 teatros nacionais, Dona Maria e São João. Não conseguem cumprir aquilo que são as itinerâncias locais para aproximar os espetáculos com outro nível de enquadramento técnico, artístico e de modo sofisticado, que ajudem de repente o espectador também se apreciar e a ver de outro modo, não é? Mas a verdade, exato, os 2 minutos. Mas a verdade é que, enquanto estava a falar, estava-me a lembrar de uma iniciativa que está, aliás, que também está referenciada na rede da cultura, que é o RAI, que foi uma iniciativa criada pela Ana Miranda, diretora do New York Art Institute, que se prende precisamente com este trabalho em rede, não é? Não sei se conhecem o projeto, foi exatamente assim que ela começou. Ela é portuguesa, atriz, realizadora, foi para Nova Iorque, entretanto chegou a Nova Iorque e percebeu que ninguém conhecia a cultura portuguesa. E disse, não pode ser, não é? E a Ana é uma personagem muito engraçada, porque é super acelerada, consegue fazer tudo, vence as pessoas pelo cansaço, geralmente, portanto consegue pedir as coisas todas. E o que ela criou, entretanto, foi uma rede de contactos imensa. E agora, cada vez que leva um artista a Nova Iorque, por exemplo, para fazer um espetáculo, esse artista faz pelo menos mais 10 espetáculos em outros países do mundo. O que é que ela faz com o RAI, que trouxe para Portugal e que está no segundo ano, está na segunda edição? É precisamente trabalhar esta questão das redes, não é? E uma das coisas que ela dizia, num país tão pequeno, como é que nós continuamos sem financiamento das próprias pessoas, porque é que as pessoas não percebem o valor da arte, como é que as empresas que investem em tanta coisa não investem na arte e como é que como é que os artistas não falam uns com os outros, como é que eu chego e os artistas não se conhecem. E então começou a levar, ela é aqui de Torres Vedras, portanto o Oeste é claramente uma zona que gosta não só da cultura, mas de trabalhar com os outros e portanto a iniciativa é precisamente essa, não é? É levar vários eventos em simultâneo a várias cidades do país, também para contribuir para a literacia, podemos chamar artística, não sei, e cultural, que todos sentimos que falta, não é? E isso dava um outro debate sobre a educação, que é o facto de nós, se não tiveres boa nota à música não faz mal, ou se não tiveres boa nota a teatro não faz mal. E particularmente o teatro, aqui no Bom Barral, que é uma arte que eu fiz teatro, eu acho que nós todos nos encontramos alguns num teatro aqui, num palco aqui, são atividades que nos fazem crescer enquanto pessoas, não é? E temos todas outras profissões principais. Todos nós que estamos aqui, mas todos nós sabemos, pronto, o José mais ou menos, mas é tudo ligado às artes, lamento, mas é uma maioria. Mas isto é uma rede, não é? Exatamente. No fundo, isto é a prova de que as redes funcionam. Então eu volto a fazer a pergunta, a que o Mário Rui muito diplomaticamente conseguiu escapar, mas ele acha que eu não vou lembrar, que é porque é que vocês, artistas, encenadores, diretores, não conseguem trabalhar mais em rede? Isso não é uma questão que tenha surgido, há reticências, o que é que nos impede há vários fatores. Trabalhar juntos? Bom, há um que é o ego. Depois podes voltar, mas agora vais falar. Não. Um é o ego.
Ok. E é difícil sempre, ainda continua a ser difícil por vezes, como quando foi aquele, como é que é? We Are the World, não é? Como é que ele se chama? O produtor do disco disse: deixem os egos lá fora, coisa por aí fora. O Quincy Jones. Quincy Jones perguntaram: mas como é que você conseguiu lidar com estes egos todos? Deixem o ego lá fora. E de facto aquilo. E portanto, não é questão de ego. Mas depois há de facto uma prática, ou seja, aqui é uma questão cultural, não é atávica, porque eu não acredito no atavismo, mas que não foi cultivada. Não nos foi cultivada quando éramos pequenos, nas escolas, portanto, portanto isto começa cá de facto de baixo. Não nos está na massa do sangue. Como diria, exatamente. Portanto, essa pôr, não é? Mas está a dizer que não vai pôr, mas a rede, mas depois conseguimos, portanto, há trabalho, mas também, acima de tudo, porque de facto não se fomenta a rede. E particularmente este projeto, que é a cultura em rede, ou seja, o potenciar uma capital cultural, tem esta e este caso aqui paradigmático, que é emblemático, porque no fundo não seria uma capital europeia da cultura, seria uma região cultural da cultura. Exatamente. O epíteto correto. E isto é bastante desafiante para quem está de fora, mesmo que observe com um olhar, o que é que está ali a passar? Se há uma região que se organiza, virtude terá, e o Mário há pouco dizia, mesmo que não resulte nada, e o Rui também, acima de tudo tem a virtude que é pôs as pessoas a dialogar. E, independentemente das suas vicissitudes, das suas diferenças. E depois há uma questão que é: só há 2 territórios em Portugal de financiamento das artes e de apoio às artes. Um é o Estado de Poder Central, por via das linhas de financiamento adequadas, e outro é o Estado de Poder Local. E esta é a realidade portuguesa. Portanto, vamos a isso, não é? Portanto, vamos a isso. Porque em Espanha, porque não há uma realidade de práticas, digamos, mesmo aquilo que é de âmbito empresarial, de iniciativa privada, usando aqui o jargão da economia, de iniciativa privada, não é? Aquelas coisas. Depois bate com uma série de questões que agora não vos vou explicar aqui, que seria moroso e chato, que é as vicissitudes administrativas. Bom, se não tiver aquele formato jurídico, depois aquilo não é... Exato. É o país que é pobre, é teso e depois ainda complica. Bom, os famosos espetáculos de 4.900. Pois ainda temos a questão do mecenato. Os parceiros e o mecenato, que são 2 coisas que em Portugal temos alguma relutância em associar. O mecenato em Portugal cria logo uma dificuldade maior porque é complexo e quem beneficia diretamente é novamente o Estado. Ao contrário dos países. Poderia falar-vos aqui da lei Rouanet no Brasil, mas não vamos a isso. Não, para explicar o que é que faria sentido para o mecenato em Portugal. Portanto, agora, como é que a rede, isto é que é fundamental, e promover uma outra coisa, que é aquilo que é a discriminação positiva aos municípios por via do FEF, não têm verbas suficientes para alocar à área da cultura, não conseguem, por razões que têm, ainda há pouco ao jantar em off, coisas que não vamos aqui dizer, portanto, mas que se deparavam com problemas que são reais. E, portanto, os municípios têm que se parar, portanto, deveriam também ter discriminação positiva. Para além daquilo que é o financiamento geral, seja qual for, 500 milhões, 7 euros, um bilhete de comboio, seja o que for, mas também acrescentar alguma coisa, para que, de facto, a divisão nunca pode ser equitativa. Não vale a pena de ilusões. Então vamos lá, deixar os egos à porta. É o ego. Vamos focar-nos no ego. Okay. Financiamento adequado, penso que o 1% que falava há bocado deve ser a batalha a ter. Estratégia nacional. Mas ainda por cima, se funcionarmos, desculpe interromper, se funcionarmos em rede, ou seja, a região junta-se, não é? E a luta por essa fatia é mais... Margarida, otimizar recursos é aquilo que se faz todos os dias, portanto, em economia, e é isso que se deve fazer. Portanto, se eu trabalhar, só dar aqui um exemplo aleatório, eu agora trabalho com o Mário. Agora vocês vão ter que trabalhar todos juntos, não sei se exatamente, depois deste deixar os egos. Um espetáculo, eu neste momento eu estou a viver essa realidade, estou a preparar uma candidatura no Sardual, concretamente, que é um projeto, e estava a ver... Para o Teatro Gil Vicente. Gil Vicente, exatamente, alto da Barca do Inferno, na rua, com muita coisa lá metida ao meio. Portanto, estou a trabalhar, um parceiro que é a Universidade de Mainz, na Alemanha, vai tomar conta das paisagens sonoras, se for, o video mapping com outra companhia portuguesa. Portanto, em rede. Japão. Já em rede. Portanto, eu estou o desenho está todo em rede. É a rede porque é isso que me potencia, não só
a materialização do projeto artístico, mas acima de tudo alargar a sua própria leitura. E isso é a partir de quê? De uma observação do território. O território entende-se Sardual, neste caso. Portanto, fui mapear o território do que é que, do ponto de vista cultural, tinha, e tem lá uma referência, que não vou agora explicar, ao Japão, que fiquei espantado porquê, e portanto, depois posso-vos dizer no final. Usar isso e para... o Gil Vicente, que é um tópico, e depois juntar isto tudo, e fazer um espetáculo quente. Eu não gosto muito da palavra teatro comunitário, não concordo muito com ela, mas é teatro da comunidade com a população local, fazer um espetáculo com uma equipa profissional para a população. E que se tornará, para num produto de turismo cultural, ou pretende-se isso, justamente nessa vertente de rentabilização e otimização. Sem egos, portanto, aí. Sim, não pode haver, será o que faltava. Sem egos e sem rede. Sim, não, Rui, com rede. O objetivo é com rede. Hoje é com rede. É assim, eu daqui... Egos à porta também? O ego ficou lá, o ego e a máscara ficaram lá fora. Porque temos as distâncias todas como deve ser. Portanto, os egos também têm que ter as distâncias convencionais. Não podemos trazer, não podemos ter um ego muito grande, senão invade o ego do outro. Eu vou-me procurar também limitar à minha experiência local, porque, de facto, não sou um artista de grandes... não, é verdade, portanto, tenho uma vida muito mais sedentária. Como é que tu sentes isso e como é que sentes que uma rede pode potenciar, não é? Sim, mas posso-vos falar, por exemplo, nós temos aqui bem perto das dificuldades que tens. o exemplo de Torres Vedras, que em termos de projeção de cultura nos últimos anos, tem feito coisas muito, mas muito interessantes, em todas as vertentes que temos falado. É certo que tem havido um investimento muito grande, mas não é só dinheiro, não é? Porque terão os recursos, mas também não é só dinheiro, de facto, trata-se de criatividade, trata-se de risco. Eu posso-vos dizer que, por exemplo, o ano passado, no Festival Novas Invasões, aqui a nossa associação foi convidada para participar, participámos num cortejo alusivo às invasões francesas, deturpado no sentido em que não estávamos a falar das guerras, no sentido das invasões francesas, mas chama-se Novas Invasões, porque há um país que invade Torres Vedras, como outrora os franceses o invadiram, mas é interessante. E invadem-na, e nós aqui no Bom Barral participámos também num cortejo. Curiosamente, a grande parte da maquinaria até foi feito por um bom barralense com quem cruzámos, com o Zé Barros, Zé Carlos Barros, fez lá um canhão de balões e umas coisas lá, as maquinetas dele, curiosamente, depois de repente aparece-lhe uma série de gente do Bom Barral para fazer o cortejo, e participámos também com o grupo daqui, portanto com um pequeno grupo que nós temos que faz uns trabalhos connosco ali no Teatro Eduardo Brazão, e participámos depois com um grupo dinamarquês Titanic e fizemos um espetáculo noturno também de grande qualidade. Qual é que é a nossa realidade, qual é que é a nossa defesa, qual é que é a nossa forma de integração? Primeiro, nós tivemos o equipamento, nós vivemos muito centrados no equipamento, no nosso caso concreto. Isto é, nós consideramos sempre que, em primeiro lugar, nós somos guardiões e zeladores do edifício com 100 anos que os manter. Certo. E nisso a Câmara temos um protocolo com o município paga ali certinho, nós administramos esse dinheiro. Por exemplo, agora que não tivemos atividade, por exemplo, substituímos imensas lâmpadas por LED, fizemos algumas obras interiores e pronto. E temos um projeto cultural inteiriço, porque o equipamento já o tínhamos, mas tínhamos a noção que só zelar o equipamento é árido, é seco. Tínhamos que criar algum dinamismo. E pode-se trazer grupos para cá, por exemplo. Exatamente. E nós, qual é que foi o nosso objetivo? Nós temos um espaço contíguo que estamos a trabalhar lá, estamos a investir lá, estamos a trabalhar para investir lá, com o objetivo de quê? Extremamente simples. Ter condições para fazer residências artísticas, para receber equipas não muito numerosas, 8, máximo pessoas, talvez 10, se arrumarem melhor, e eles vêm fazer residência artística. Qual é que é a contrapartida? Nós damos-lhes de tudo para a residência artística. Contrapartida, fazem um espetáculo no sábado à noite, estão cá uma semana a trabalhar, fazem um espetáculo para nós no sábado à noite. E nós procuraremos então aí angariar a receita para pôr a máquina em andamento. Portanto, esse processo também foi, de alguma forma, interrompido, embora nós tenhamos continuado a fazer obras, mas com um ritmo muito mais reduzido. Essa era a forma, a versão arquipélago, a versão ilha, que nós tínhamos, quer dizer, sem termos possibilidade de sermos nós a ir para fora, termos a possibilidade de receber. Mas agora estamos a pensar na rede. Portanto, se nós estamos a criar condições, por exemplo, para podermos acolher projetos dentro deste universo Leiria 27. E não é muito complicado, neste momento nós temos
condições para acolher. Pode ser uma forma de participação num processo desses. Estou a sentir que o Mário Rui, que já tomou aqui não sei quantas notas, portanto, esta conversa tem coisas para dizer. Não, algumas coisas. Só para sim, isto não no fundo, perdermos, porque estamos... Portanto, no fundo estamos a falar de rede e o quanto é bom trabalhar em rede. Bom e generoso. Assim, além da questão dos egos, de facto nós não somos propriamente, ou pelo menos nesta região, não somos muito, digamos assim, exemplos para o sucesso da rede. E vejamos só o que é um agricultor. Normalmente, em outras regiões do país, se calhar o mesmo trator é partilhado por uma série de agricultores. E aqui, tradicionalmente, é cada agricultor, mesmo tendo só lá 1 hectare, ele compra o seu trator porque não gosta de partilhar o seu trator com o outro vizinho que tem 1 hectare. Portanto, temos que acabar com a coisa do sempre se fez assim, portanto vamos continuar a fazer, não é? É cultural, tem a ver com desavenças, e do ponto de vista até artístico, pelo menos na parte da música, há uma cultura de competitividade ou de competição muito grande. No caso das bandas filarmónicas, não é? Também, que no fundo eram tradicionalmente eram aquele conceito de claques e de coisas, era por aí também. Mas mesmo atualmente, a competição artística por um lugar numa orquestra, a parte qualitativa de cada vez está mais difícil, penso eu. Eu não sou um músico profissional, mas o que eu noto é que a qualidade fez criar uma competição cada vez maior. E a competição vai gerar mais oferta, qualidade. Procura, também. Portanto, mas isso faz com que, se calhar, que esta história de trabalhar em rede, bom, aqui trabalhar em rede provavelmente não estamos a falar ao nível do que é o sentimento do músico, provavelmente terá que ser, forçosamente, se calhar, o visionário, o agente artístico, provavelmente, a organização que está, ou que de alguma maneira que tem uma visão superior. Eu acho que aqui talvez seja mais a questão, o risco, o avesso ao risco, porque tudo isto requer trabalho. As experiências que eu tive como trabalhar em rede, e ter normalmente até rede com estrangeiros, no fundo, foram sempre muito generosas. Já do tempo das filarmónicas, cada vez que aqui a banda de Bom Barral fazia um intercâmbio cultural, por exemplo, com uma banda nos Açores, ou até mesmo no outro lado, era sempre fantástico, porque no fundo até dava origem a namoros. Isto, portanto, era muito mais à frente. Portanto, já estamos aí para um patamar do prazer, quer dizer, que aquilo é uma coisa... Já dá para os bebés da segunda geração do mas isto é um pouco quase aquele efeito dos programas Erasmus, em que, com isto, cria-se miscigenação, no fundo, até a paz na Europa pode ser assegurada, e tradicionalmente, sempre foi uma região de pancadaria, não é? Entre países. Estes programas Erasmus, no fundo, faz tornar as pessoas mais tolerantes e mais isto. Portanto, o trabalhar em rede, acho que tem esse mérito. Dá trabalho. Dá trabalho e também é preciso, se calhar... Um caso, na música, se bem me recorda, o West Europe Orchestra, que nasceu aqui. Aliás, nasceu nos festivais da canção que se fazia. Temos ali o Hélio e tudo, se for preciso ele também intervém. Não, por acaso não vi. Não foi proposital. Está de máscara. Está de máscara, agora não conheço as pessoas. Mas que foi um exemplo disso, não é? Que de repente reunia exatamente. Músicos de vários sítios que se juntaram e de repente o projeto cresceu e tornou-se um projeto de referência nacional, inclusivamente. Portanto, que é um bom exemplo local de como isto funciona. Portanto, eu mantenho a minha pergunta, a qual nenhum de vocês respondeu ainda. Trabalhar em rede é espetacular. Não, okay. E urge. Ser aqui em Leiria, ainda melhor. Nós não estamos aqui... Como é que... Ok, então, mas por onde é que tem que se começar? Não é? No fundo, eu acho que a grande questão, que provavelmente não vai ser respondida aqui, ok? Daquilo que me toca, eu quase diria assim, no fundo é assim, ou somos nós, eu falo aqui, encabeço aqui o conceito de agente artístico, chamamos-lhe assim, ou pomposamente, ou damos autonomia financeira para dizer assim, proporciona tu fazeres um intercâmbio com este, com aquele, e monta aqui um projeto de maneira que tu vais lá, recebes cá e isto portanto, vocês estão a chamar as instituições e os municípios ao... Há aqui sem sair daqui, porque isto estava 10 noites de conversa, a rede, há aqui vários patamares. Verdade. Há a rede que é a rede política e, portanto, ainda portanto, estamos a chamar os governantes, os governantes à discussão. Isto é a rede política e, portanto, agora... E que uma candidatura destas tem sempre um fito, que é o primeiro, que é dotar o território de infraestruturas adequadas para as práticas de cultura, sejam as quais forem.
Depois tem um objetivo que é qualificar os profissionais, porque senão não faz sentido, porque se depois não houver profissionais, e não falo literalmente profissionais, nas várias áreas. No sentido de conseguir manter a qualidade e manter um grau de exigência e de regularidade. A qualidade é sempre aquela questão, mas acima de tudo uma regularidade de oferta cultural. Ponto terceiro, que são a formação de públicos. O que é a formação de públicos? É o que o público tenha oferta permanente para aprendermos a gostar daquilo como gostamos de iogurte. Bom, no meu caso não, porque não gosto de iogurte, mas que eu não sou um bom exemplo disso. Mas isto é por outras razões, até de saúde, não interessa. Sumo de laranja? Sumo de laranja adoro. Portanto, a pera rocha, falando de produto local. Exato. Portanto, e particularmente a pera bêbada, não é? Portanto, já agora que associa dois produtos. Exato, estamos na terra do vinho. Portanto, bom, isto é o que é uma rede lato sensu. E isso basta ler o que aconteceu volto a dizer, em 94, Lisboa, 94 até 2000, teve um crescimento e uma marcação cerrada àquilo que era o público, as salas de espetáculos do Tucur sempre cheias, ou com uma grande densidade de público, e portanto fruto de 94. Portanto, o impacto que isso teve. Bom, já não, o Porto a mesma coisa, Guimarães também, portanto, as três experiências portuguesas. Depois, a rede. Como é que se implementa uma rede? A rede aqui implementa-se por setores. Não há volta a dar. Ou seja, teatro. Ok, vamos lá ver quem é, já que é um mapeamento de território, o setor do teatro, o setor da música, e sub-redes. Porque não tendo nós a prática da rede profissional, portanto temos sempre essa alergia. Ao contrário, e convoco aqui os nuestros hermanos, os nuestros hermanos dão-se todos muito mal. Os atores, todos, não gostam do que o outro faz, porque sabem, acham sempre, como é óbvio, e eles fazem sempre melhor. Porém, quando é na hora de discutir questões fulcrais sobre a afirmação e aquilo o que é o setor, juntam-se todos para ter um discurso. Portanto, um sentimento de classe também. Portanto, sentimento de classe, corporativo, até no bom sentido. Eu não gosto muito das corporações, mas enfim, pelo código que tem com o antigo regime, mas acima de tudo, é isto. Uma rede, esta rede, agora em camadas, é uma espécie de um bolo que eu adoro muito, que é o mil folhas. E como temos 1000 folhas, temos 1000 camadas possíveis para fazer. Portanto, o teatro, porque depois dentro disto, chapéu da cultura, que sabe muito bem em determinados momentos dizer, mas é fundamental, por exemplo, depois assiste da prática explícita, tem que haver esse epíteto, mas depois a cultura cabe lá muita coisa. E cabe muitas práticas de cultura que têm formas de estar nos terrenos, no terreno de profissão, diferente. Não é? Mas não nos falta também, e todos vocês falaram muito da educação dos públicos e afins. Eu prefiro a formação. Formação de públicos. É uma palavra que eu não. Mas eu usei a educação por um motivo particular, não devíamos, ou deviam, vocês, pessoas que têm responsabilidades nas artes, trabalhar também mais diretamente com as escolas, por exemplo, com as escolas desde o primeiro ciclo, desde os infantários, com as empresas locais, por exemplo, até para, não sei, para espetáculos mais pequeninos, mas corporativos que sejam mais insistentes na utilização, ou isso não faz sentido nenhum? Sem querer tomar a palavra, só muito rápido, 2 projetos. Falava aí há pouco no projeto Faz de Conta no Salão. É um projeto de combate ao insucesso escolar com o primeiro ciclo. Tenho uma equipa lá a trabalhar, a partir do tópico das artes, a trabalhar com o primeiro ciclo. O primeiro ano, portanto, agora é 20-21, não é? 19-20 da pandemia, 18-19. Foi o primeiro ano deste projeto, que no âmbito das CIMs, pode ser em qualquer município, com financiamento. Ali escolheu-se as artes daquele município. Chegaram até a mim e, portanto, esse projeto aqui. Eu trabalho com as turmas todas do primeiro ciclo, tendo em conta as várias facetas do mundo do espetáculo. Resultou o quê? 5 turmas, 5 espetáculos, 5 exercícios de espetáculo no final, apresentados à comunidade do Sardual e à comunidade familiar e à comunidade escolar. 19-20, o projeto foi interrompido pela pandemia, fui convidado a ficar com a equipa em casa e agora estamos na expectativa de retomar, mas com estas precauções todas que nós temos, não é? Estamos aqui a falar delas todos os dias, portanto estamos à espera de ver como é que é o desenvolvimento das escolas. Esse é um projeto, é uma forma que é de contribuir para a educação dos públicos. Ponto 1. Ponto 2. Eu, por exemplo, numa coisa que se chama de responsabilidade social minha, levo espetáculos até às escolas.
levo o meu espetáculo às escolas diretamente. Portanto, agarro na trolha, aqui na trouxa toda, e vou lá montar um espetáculo e faço como seja uma turma de 20 pessoas, de crianças, sejam 3 turmas e façam-se a crianças. Com e quem diz escolas diz museus, bibliotecas? Pois sim, quando digo escolas é diretamente nas escolas, porque senão, por com a consciência absoluta, se não fizer isso, a maior parte das crianças não vai ver nenhum espetáculo durante o seu ciclo de vida. A probabilidade de o ver é ainda hoje, em pleno século XXI, em Portugal. Nós estamos a falar, portanto, depois, evidentemente, como profissional, trabalho com qualquer estrutura, uma estrutura empresarial. Temos 5 minutos, portanto, estamos a falar desta. Eu vou ter que interromper e passar a palavra. Vou só 10 segundos só para responder aqui a um dos comentários que nos estão a fazer lá de casa, porque nós estamos a ser vistos por muitas pessoas no Facebook. E uma das questões é que nós estamos a falar muito de cultura, estamos a falar muito de música e teatro, e também explicar às pessoas que a razão pela qual estamos a falar muito de música e teatro é porque as pessoas que temos aqui hoje são precisamente essas áreas. É óbvio que as redes que estamos a tentar criar, e que esta rede em particular tenta criar, abrange muito mais áreas, naturalmente que abrange museus, bibliotecas, dança, património, gastronomia. Gastronomia, património cultural, onde entra a gastronomia. Portanto, mas deixar essa explicação não é por descaso, não é porque não achamos que é importante, é porque é a área em que maioritariamente os nossos convidados trabalham e, portanto, é a área em que se sentem também mais confortáveis para falar. E temos mais ou menos temos 7 minutos. Ok. Pegando nessa questão da formação dos públicos e das escolas, nós, portanto, do grupo do Scottish Club, nós fomos por 2 vezes a um festival em Inglaterra, em que estávamos lá uma semana. Mas nessa semana que lá estávamos, portanto, fora o investimento que eles tinham que fazer, estamos a falar de um investimento para aí de 8 mil euros, em que eles pagavam viagens, estadia, etc., estávamos lá. Mas a verdade é que, além dos concertos que nós fazíamos, portanto, e no fundo estamos a falar de entretenimento à população, mas durante todos os dias de semana, ou durante a semana, nós íamos às escolas e tínhamos concertos com os alunos. Portanto, e isso acho que é deixar lá. Havia outros grupos que até com mais tempo até faziam intercâmbios com as bandas locais e no fundo passavam o know-how. De alguma forma dar o retorno do investimento que é feito. Exatamente, e isso é algo que, eu não sei se tem a ver, por exemplo, eu se quiser dar um concerto aqui na Escola do Barral, eu acho que vai ser um drama. Vai ser um drama porque os miúdos não têm horários, depois na hora que eu estou a fazer o concerto está a haver aulas, não dá, quer dizer, começa logo por aí, não está dentro do programa escolar, estar preparado para haver isso. Eu só queria terminar o seguinte, o que está a ser feito do ponto de vista de rede, e neste caso numa candidatura da rede, à rede da cidade de Leiria, ou Leiria como capital europeia da cultura. Leiria que somos nós todos agora? No fundo é exatamente isto, é a prova que está a ser forçado, a rede está a ser forçada, mas se tiver que existir, que o bem que seja. Porque no fundo o que estamos aqui a fazer é assim, existe uma candidatura, provavelmente porque há dinheiro, à vista, há de haver um retorno disto, não é? Então vamos fazer acontecer. E se é preciso juntar 27 municípios para fazer acontecer, vamos dar as mãos, vamos fazer acontecer. E eu acho que isto que falta fazer mais vezes. Só antes de passar a palavra ao Rui, parece-me que falou-se de investimento e falou-se de subsídios e falou-se de tudo mais, mas não me parece que para este trabalho conjunto o dinheiro de facto seja mais importante, não é? Parece que falta mais vontade ou mais... Aliás, agora estavas a dizer, não é? O drama de fazer um concerto na escola são os horários. Ou seja, não é que vocês não fossem fazer. Portanto, Rui, eu sei que o problema do dinheiro é um problema grande. Vou-te já dizer uma coisa. Sempre ouvi dizer que o dinheiro não dá felicidade. Verdade. Mas ajuda muito. Bastante. E isso significa que, com os atuais modelos, se de facto a candidatura puder aumentar um pouco, em geral, horizontalmente, distribuída pelo território, nem que seja a organização de eventos desta natureza que nos metem em contacto uns com os outros, só por isso acho que já vale um pouco a pena. Mas não deixaste de fazer a pergunta, então faz lá a pergunta a seguir. Que era sobre, se esse dinheiro vier e se for utilizado mais escrupulosamente por todos, também não... Ou seja, ele não se transforma imediatamente em mais dinheiro porque é mais bem utilizado, os recursos são mais bem distribuídos logo à partida,
faz uma melhor gestão dos recursos. Eu acho que à partida, quando os investimentos, especialmente nesta área, são bem feitos, isto é, são bem aplicados e depois bem utilizados, obviamente que o retorno é direto. Acho que não há muitas dúvidas sobre isso. Quer dizer, e acrescido. Atenção às duas premissas. Atenção às premissas iniciais. Bem atribuído, bem distribuído e depois bem administrado. Acho que isso é linear. Porque assim, houve uma altura que tínhamos a tendência para os equipamentos. O José falou nisso e bem. Quer dizer, era obrigatório. Não havia, não é? Não havia, tinha que se fazer e agora há, não é? Portanto, até no futebol há tantos equipamentos para aí. Portanto, equipamentos não fazem falta. Portanto, agora é investir, de facto, nas pessoas e procurar, encontrarmos, descobrirmos uns aos outros, nem que para isso seja necessária alguma itinerância, que terá que ser suportada. Como se costuma dizer, uma mão por cima para controlar, mas uma mão por baixo para amparar, não é? Mas a itinerância é boa, não é, Mário Rui? Eu penso que a rede vai passar por aí. Tu que tens muita experiência em itinerância. Tem que passar por aí. Cada vez que tu vais a algum lado, tu estás a beber também cultura, portanto é bom para todos. Tu deixas um pouco de ti, trazes um pouco dos outros. E isso eu acho que isso é o melhor da vida, no fundo, e tornamos todos melhores pessoas e tornamos o mundo melhor. Calha muito bem, porque nós estamos nos comentários finais, portanto agora vamos acabar com as notas mais bonitas, não é? Nomeadamente, se calhar já acabaste. Eu acho que melhor do que isto vai ser difícil, não é? Só se cantares mesmo. Não, talvez com golfinhos também, não, é um clássico. Não sei quem é que quer acabar primeiro. Uma nota final, vamos deixar aqui uma nota também de otimismo para esta... A grande nota de otimismo é que uma rede estabelece diálogos e, portanto, isso é que é o ponto de partida de tudo, independentemente das diferenças, como dizíamos há bocado, das idiosincrasias de cada território, considerando que cada município é um microterritório deste território maior, porque isto é atípico, o que está a acontecer, e, portanto, e positivo. Portanto, esta é que é a grande, para mim, vejo que é um comentário final, que é a caracterização deste projeto já por si depreende que ele não pode parar mesmo que venha a não acontecer, porque isto, o foi mais difícil foi certamente estabelecer diálogos. A partir daqui podemos replicar, passar a ter diálogos nas subcamadas, e isso criar território, e a partir deste território criar territórios. Portanto, primeiro vocês vão ter que começar a dialogar os três já uns com os outros, agora no final vamos tratar disso. Depois, Mário Rui, tenho-te a dizer que tens aqui já um repto no Facebook a dizer: já experimentaste fazer um concerto? Olha que não será um drama, antes pelo contrário, portanto... Na Escola de Bom Barral. Na Escola de Bom Barral. E isto foi dito pelo professor Claudino, portanto vais ter que... vais ter que pegar no telefone e vais ter que tratar disso já. Vamos ter que fazer. E estamos a assumir este compromisso aqui em público, já para ver se conseguimos que a consequência deste primeiro diálogo se concretize. Rui, uma palavra de otimismo, agora. Uma palavra de otimismo? Sim. Alegria. Para esta, eu acho que, como para já disse, também ser um bocadinho consequentes e tentarmos... Para ser consequentíssimo vou repetir o que já disse, portanto nada melhor. E é assim, como já disse, eu acho que devemos desfrutar deste caminho. Portanto, eu acho que a primeira fase estamos a fazê-la, que é conhecermos-nos uns aos outros. Por exemplo, nós não nos conhecíamos e agora parece que já nos conhecemos há imenso tempo. O que é uma pena, porque pronto, estão aqui no até Barral e estão nas não é? Caldas. Quase não faz sentido. Embora ele tenha nascido antes de mim, mas pronto. Mas isso, sim, muito antes até. Não muito antes, mas um pouco antes. Um pouco antes. Portanto, o meu desafio, portanto, o que é que eu tenho para dizer que nestes momentos finais? Pronto, vamos curtir o caminho, vamos desfrutar dele, portanto, vamos nos conhecer um pouco mais. Portanto, estas iniciativas acabam por divulgar, portanto, neste caso concreto, algo do Bom Barral para os outros concelhos e com certeza que haverá réplicas simétricas e semelhantes e penso que, independentemente de a candidatura vir a ser o que se almejaria, que seria ideal que fosse chegar ao fim, cortar o photo finish em primeiro lugar, mas acho que já vale a pena por experiência e acho que isso é já à partida positivo. Mas quem sabe se não vamos ter 27 municípios parceiros a fazer espetáculos e a ligar museus. 26? 26. Nós temos dito sempre 27. Foi por causa... Não, já sei. Não, nós estamos confusos, é por causa do 2027. Ok. E portanto andamos sempre a dizer 27. Pedimos imensa desculpa. E provavelmente, se calhar, até lá... Nós arranjamos mais um, não é? Arranjamos um município. Ali, a Benedita sempre quis ir ao conselho. Dividimos um.
Agora com, não é? Com as novas regras. Exatamente. 26, pedimos imensa desculpa, foi isso, foi o 2027. Mas quem sabe se conseguimos também que entre os 26 municípios... 26 valem 27. ou 226. Conseguimos ligar museus, ligar escolas, ligar bandas filarmónicas, ligar bandas de jazz. Há mais bandas de jazz no Distrito de Leiria? Pronto, e há curiosamente acima de Leiria, mas eu acho que, não sei se estas 26 vão para Norte de Leiria, mas não chegam à região de Coimbra. Okay. Pombal não. Há uma tradição, chamemos assim, de juntar bandas vintage de Dixieland em Catanhedo. E é um exemplo também. Se calhar podes juntar noutro sítio qualquer também. No Bom Barral, por exemplo. Acho que é um bom epicentro. Juntar teatros, companhias de teatro, juntar pessoas, no fundo, para falar, para conversar. Receber pessoas para fazer Receber pessoas, para estabelecermos pontos, para fazermos mais diálogos e para que o próximo debate sobre estas temáticas, já agora, se pudesse ser presencial, agradecíamos à Covid também que nos desse esse alívio. Que colabore desaparecendo. Que colabore em rede desaparecendo. E que não seja pandémica. Não temos conclusões concretas porque naturalmente não era esse o objetivo. Esperamos de alguma forma ter contribuído, ainda bem, esperamos de alguma forma ter contribuído para o debate, esperamos de alguma forma ter contribuído para o conhecimento destas pessoas que também aqui fazem cultura, fazem arte e esperamos ver-vos no próximo debate para a resposta à quinta questão. Boa noite.